Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Eu me coloco nesse momento, através desse vídeo, para falar a respeito da segunda vinda de Cristo. Falar sobre um pouco sobre a escatologia, né, sobre o acontecimento das últimas coisas. E é um assunto bem propício, né, para o momento em que nós estamos vivendo hoje, esse período, né, conturbado, essa questão dessa pandemia, a questão de como se está caminhando a nossa sociedade para o rumo que ela está tomando, né? Todos os acontecimentos apontam para essa questão da segunda vinda de Cristo, e algo propício nós falarmos sobre isso, e precisa ser esse assunto abordado, precisa ser voltar à tona esse assunto, né? Até porque algo faz parte da missão da igreja anunciar a vinda do Senhor. Quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, né? Até que Ele venha. Então, a igreja ela tem essa incumbência de falar, de anunciar, de apontar, né, a direção para o mundo, a direção que o mundo deve tomar. Dentro do cenário que nós nos encontramos, a igreja ela tem essa responsabilidade de dar uma direção para o mundo, porque o mundo ele está cego, o mundo ele está surdo, o mundo ele está morto. Então ele precisa receber da nossa parte esse cuidado. A igreja precisa assumir essa responsabilidade diante desta situação em que se encontra a humanidade. Assim como Deus levanta Noé em um período de corrupção, em um período em que o povo está totalmente contrário aos propósitos de Deus, aos preceitos de Deus, a uma vida de um relacionamento com Deus. Então Deus levanta Noé, e a Bíblia nos apresenta como pregoeiro da justiça, né? Como um pregador que anuncia a justiça de Deus, um pregador que anuncia o juízo de Deus, mas também aponta uma solução, que era o arrependimento e a oportunidade de salvação em Deus. Quero falar sobre a segunda epístola de Pedro, quando ele fala da segunda vinda, e também fala da forma como nos devemos nos portar mediante esses acontecimentos, mediante esta situação, mediante este evento que está prestes a acontecer. A vinda de Jesus ela é iminente. Ela é iminente. Quando? Não sei. Mas ela é iminente. No tempo dos apóstolos, ela era iminente. Tá? No século XVIII, no século XVI, enfim, era iminente. Então, hoje, no período em que vivemos, é iminente. E se ele não vem nessa geração, na próxima geração vai ser iminente. Vai ser iminente para o período em que vai acontecer. Então, é por essa questão que nós devemos estar, de fato, preparados, né? Devemos estar apercebidos, devemos estar atentos para não sermos pegos de surpresa quando esta ação iminente de Jesus acontecer.
quando ele voltar para buscar a sua igreja. Então, o apóstolo Pedro, ele segue falando na sua segunda epístola, no capítulo 3, e ele fala, né, sobre a necessidade de se recordar e de se manter apercebido, de se manter vigilante em cima da palavra que os profetas falaram e também em cima da palavra que os apóstolos falaram. Nós vemos que no início da igreja, né, no seu início, nos seus primórdios, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, a palavra que os apóstolos falavam, ela era apreciada, ela era valorizada. E todo o ensinamento, quando fala da doutrina dos apóstolos, está falando do ensinamento dos apóstolos, do discipulado que os apóstolos apresentavam à igreja como alimento espiritual. Então a igreja permanece dessa forma, ela tem que permanecer dessa forma, perseverando na doutrina, no ensinamento, na instrução que os apóstolos transmitiram à igreja e que nós temos hoje em nossas mãos como o Novo Testamento, né? Então Pedro, ele fala no verso 2 do capítulo 3 da sua segunda epístola, ele vai falar sobre isso. Ele diz: para que vos lembreis, ele escreve essa segunda carta, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas. Isso fala do Antigo Testamento, né? Lembrei das palavras que foram ditas antes pelos profetas e do nosso mandamento. Ele fala do nosso mandamento como apóstolo do Senhor Jesus. Ou seja, as palavras dos profetas ele coloca como a palavra agora dos apóstolos em pé de igualdade. Então, tanto a palavra dos profetas quanto a palavra dos apóstolos que ele está falando agora, e isso ele fala nessa mesma, ou melhor, na primeira epístola, ou melhor, no primeiro capítulo dessa segunda epístola, ele vai falar no verso 20, né, que nenhuma escritura é de particular interpretação humana, porque a profecia ela não foi dada, não veio, né, ao homem, não chegou ao homem por vontade humana, mas por vontade divina. Então, ele fala agora, quando ele diz que precisa ser dada atenção aos ensinamentos dos profetas, aos escritos dos profetas e também aos mandamentos que os apóstolos estão transmitindo para a igreja, ele coloca em pé de igualdade e ele fala que essas palavras são inspiradas, não por influência humana, mas inspiradas pela influência divina. O Espírito Santo influenciou os apóstolos a escreverem, e eles escreveram o que escreveram influenciados pela vontade de Deus. Então ele fala isso, né? Para que vos lembreis, ele escreve essa carta para que vos lembreis daquilo que eu tenho vos dito e que os antigos profetas já falavam, sabendo disto que virão nos últimos tempos, nos últimos dias, escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E se nós analisarmos, não é isso que nós temos visto? Pessoas escarnecendo, pessoas zombando. E isso é muito importante falar aqui, que o escarnecer muitas vezes não é de fora, geralmente é de dentro, é pessoas que conhecem, tá? É pessoas que conhecem, porque se nós vamos ver no contexto que a pessoa escarnece e diz: onde está a sua vinda? Daí ele vai falar: porque desde que os pais dormiram,
Ou seja, essas pessoas que estão escarnecendo agora são pessoas que sabem daquilo que estão escarnecendo. São pessoas que foram instruídas pelos pais, porque os pais falavam, porque os pais anunciavam, porque os pais instruíam a respeito disso, né? E agora essas pessoas que foram instruídas, que foram ensinadas, que foram doutrinadas acerca da verdade bíblica, agora estão escarnecendo dessa mesma verdade bíblica. Onde está a vinda que os nossos pais falavam que ia acontecer? Então é muito importante isso, que tem uma frase que a gente escuta e que é muito importante isso, é não se acostumar com o sagrado. É um perigo muito grande. Quando nós nos acostumamos com o sagrado passa a ser tão comum, algo tão rotineiro, tão habitual, que nós não prestamos atenção nas placas de pare, nas placas de atenção, nos pedidos de reflexão a respeito de uma atitude, a respeito de uma ação que se vai praticar dentro desse contexto. Então, Pedro fala que nos últimos dias haverão escarnecedores, pessoas que conheceram, pessoas que provaram, mas agora estão rejeitando. Por quê? Porque estão querendo viver em conformidade com a sociedade que nós vivemos hoje. E para isso ela precisa escarnecer daquela verdade que outrora ela defendia. Isso também se chama apostasia, né? Então, essa é a característica dos últimos tempos. Pedro falando no sentido religioso. Pessoas que conheceram a verdade agora estão escarnecendo da mesma. É um sinal da segunda vinda de Cristo. Tá? Seguindo no verso 5, e Pedro vai agora refutar isso. E nisto eles são voluntariamente, são voluntários, não involuntário. Não estão fazendo algo desconhecendo, mas estão fazendo algo conhecendo o que estão fazendo. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e que a terra que permanece fora da água e dentro da água, pelas quais coisas o mundo que existia pereceu coberto de águas, né? Vamos fazer uma leitura melhor aqui para ficar mais compreensível. O verso 5 diz: e nisto eles são voluntariamente ignorantes que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, né? Pelas quais coisas o mundo que existia pereceu coberto de águas. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra que preserva, que mantém, que sustenta, pela mesma palavra, né? Pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eles estão ignorando o poder da palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus. A palavra de Deus, na palavra de Deus nós encontramos, nos escritos dos apóstolos, nós vamos encontrar que a palavra de Deus ela é viva. Nós vamos encontrar nos salmos que a palavra de Deus é luz. Jesus vai falar que a sua palavra é alimento. Jesus vai falar que a sua palavra é base de sustentação. Então, essas pessoas estão ignorando isso, essa palavra viva, eficaz, né, que é penetrante, que ela é capaz de dividir a alma e o espírito. Veja bem, uma palavra que divide entre a alma e o espírito. Aonde que nós vamos encontrar essa divisão? Somente a palavra de Deus, que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, é essa palavra que sustém tudo o que existe, e é essa palavra que eles estão rejeitando e escarnecendo contra ela. É essa palavra, a palavra de Deus.
E ele segue dizendo: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o Senhor está além do nosso tempo, né? O Senhor vive na eternidade, e Ele, vivendo na eternidade, ao criar o nosso universo, Ele cria o tempo. Então Deus, ele não está dado ao tempo, tem a linha do tempo, e Deus está acima da linha do tempo. Deus está na linha da eternidade. Deus não está limitado a tempo e a espaço. Deus é eterno, Deus é espírito. Ele é o grande eu sou. Ele é aquilo que precisa ser. Ele é aquilo que ele é. Então, eles ignoram isso. E Pedro, ele está falando: não ignoreis. Porque Deus, ele não trabalha dentro do nosso tempo, mas ele trabalha dentro do tempo dele. Ele vai fazer conforme ele quer fazer. Uma coisa que a gente muitas vezes não presta atenção é sobre a pré-ciência, o pré-conhecimento de Deus. Deus, ele conhece o futuro, ele sabe o que vai acontecer no futuro. E ele trabalha em cima desse propósito, para que isso venha a acontecer. Eu não conheço o meu futuro, mas eu trabalho para que o meu futuro possa ser em conformidade com aquilo que eu estou planejando. Deus não, ele trabalha para que aquilo que tem que acontecer, aconteça. Deus trabalha em cima da sua pré-ciência, pré-conhecimento. Então, não podemos ignorar o tempo de Deus. E aproveitar devemos, na verdade. E Pedro segue dizendo no verso 9: o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa. Ele não é tardio. Ele vai vir no tempo certo. Ele estabeleceu um tempo. É nesse tempo que ele vai trabalhar. É nesse tempo que ele estabeleceu que ele vai trabalhar em cima desse tempo. Porque ele é fiel para com a sua própria palavra. E ele não pode voltar atrás, ele não pode negar a si mesmo. Então, o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. E essa é a questão, né? Tem muita gente que vai para a igreja, que aceita Cristo num momento de dificuldade, com a esperança. E antigamente se havia muitas pregações, né, que apresentavam um apocalipse horrendo, onde havia muitas catástrofes, não que não aconteça, não que não vá acontecer, mas que faziam uma caricatura do apocalipse, onde as pessoas tinham medo até de ler o apocalipse, né? E as pessoas, acontecia alguma coisa no mundo, as pessoas corriam para a igreja, porque não é o fim do mundo e coisa e tal. Então, as pessoas vinham mais por medo e não por amor. E daí, quando o passar do tempo aquilo não acontecia, ou a situação ia apaziguando, as pessoas olhavam e diziam: não vai acontecer tão cedo, e então retornam atrás. E agora Pedro está falando que não devemos ignorar, né? Não devemos ignorar e nem ter por tardia a promessa de Deus, ainda que alguns a têm por tardia. Mas Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Pedro está falando que esse tempo que Deus está, entre aspas, demorando para retornar, para que Jesus retorne, para que Deus haja, né, em relação ao arrebatamento, em relação à segunda vinda, em relação a tudo que deve acontecer, como está registrado em Apocalipse. Pedro está falando: aproveitem esse tempo, porque nesse tempo Deus está sendo longânimo. Deus está permitindo que exista esse tempo, esse período de tempo de demora, para que se pregue o Evangelho, para que pessoas se arrependam, para que pessoas reconheçam os seus erros, reconheçam os seus atos, vejam que estão errados e retornem para o caminho da salvação, que é Cristo, né, através do arrependimento. E no verso 10: mas o dia do Senhor
virá como ladrão. E agora ele dá uma outra característica do dia do Senhor. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, uma outra característica da vinda de Jesus é que ele virá de forma iminente, em um momento em que não sabemos, e virá como ladrão de forma inesperada. Por isso a necessidade que Pedro está falando. Aproveite esse período em que ele não vem para se preparar, para se apropriar das bênçãos, para viver uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, uma vida de adoração a Deus, uma vida agradável diante do Senhor. E no verso 11, visto que todas as coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser. Agora ele está falando, agora ele vai dar um conselho, ele vai nos dar conselho. Agora, visto que todas as coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser em toda a santa maneira de viver e piedade. Ou seja, ele está falando, sabendo disso que eu estou falando para vocês, sabendo disso, que pessoas vos convém ser? Tem uma outra tradução que vai falar. Que pessoa vos convém ser diante dessa situação? Ele fala que em toda viver, que deveis viver em toda a santa maneira de viver e piedade. Ou seja, vivam de uma maneira santa, vivam de modo justo, de modo santo, em uma verdadeira piedade, uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida de consagração a Deus. É muito importante falar sobre isso também. Nós que somos pentecostais e nós temos esse fogo pentecostal, nós precisamos entender que os dons espirituais não são para nos promover. Os dons espirituais têm o propósito de nos capacitar a servirmos a Deus e servirmos ao próximo, servirmos uns aos outros. Ou seja, todos são servos. Todos são servos. Eu sirvo a Deus e eu sirvo ao próximo. Esse é o propósito. Eu não posso me promover com um dom, com um presente que eu recebi do Senhor. Os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo é para me capacitar a servir melhor a Deus e servir melhor ao meu próximo. A igreja, na verdade, ela está aqui para servir ao mundo, para que o mundo contemple na igreja Cristo. Porque Cristo ele veio dessa forma, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Pedro está falando, mediante isso, ou mediante essa vinda, vivam em um santo trato, vivam de uma forma santa, de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que você esteja consagrado a Deus, viva uma vida piedosa, uma vida devocional, tenha uma vida devocional, uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos ao calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que guardamos estas coisas, sede diligentes para que por eles sejais achados em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Essa é a forma como nós devemos ser encontrados e como nós devemos estar
e dessa forma esperando esse dia, irrepreensíveis, vivendo de uma forma santa, tratando as pessoas de forma piedosa, né? Tendo um devocional, uma vida consagrada, servindo a Deus, servindo ao próximo. Então, é dessa forma que nós devemos esperar a vinda do Senhor, que é iminente, que vai acontecer, que Deus vai promover, né? Cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua palavra. E é nessa palavra que nós devemos estar firmados. Eu deixo essa palavra para você, que o Senhor te abençoe por intermédio dessa palavra, que essa palavra possa achar guarida em teu coração, cumprir o propósito para qual foi designada, e que você venha, através dessa palavra, ter o entendimento e a capacidade de viver uma vida melhor perante Deus e perante a sociedade, aguardando sempre a vinda do Senhor, sempre desprezando um sentimento de que devemos nos satisfazer primeiramente antes de satisfazer as vontades do Senhor. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.